E aquilo passou anos, né, foi passando anos sobre isso, não aconteceu mais nada. Nesse intermédio a gente foi ordenado pastor, né, passou muitos anos, depois uns 4 anos nós fomos ordenados como pastor. Eu ainda não tinha o chamado ainda desse ministério que eu tenho hoje, né, tinha um chamado pastoral, mas não focado na direção que Deus estava me dando. E eu usava, nesse período, eu comecei a usar as fotos de acidente, né, que eu tirava na época do resgate, como evangelismo, né. E aconteceu um fato curioso em casa, em que a minha filha, que estava na escola primária, aquelas fotos que é tirada na escola constantemente, né, e aí a pessoa tira a foto e depois vai em casa tentar vender essas fotos, né. E ele chegando em casa, ele contou para mim, né, que era para vender as fotos e tal. Só que ele observou que tinha algumas fotos, eu fardado do resgate, algumas fotos em casa no quadro, e ele falou assim: nossa, você também gosta de foto? Eu falei assim: sim, eu gosto de foto. Aí eu falei assim: nossa, você trabalha com o quê? Eu falei assim: eu sou bombeiro, trabalho com resgate e tal. Eu falei: nossa, eu gosto muito de resgate, você tem algumas fotos de acidente assim para eu ver? E eu mostrei um álbum que eu tinha, que era preparado para evangelismo mesmo, uma foto de impacto mesmo, né? Tem foto de acidentes com vítimas fatais. E eu percebi que ele começou a ver aquilo e começou a se entristecer, e ele largou o álbum da minha filha lá e falou assim: olha, depois eu vejo com você como é que vai ficar, eu tenho que ir embora. Eu falei assim: tudo bem, você pode deixar aqui, a gente vai analisar, ver as fotos certinho, mas ó, hoje à noite vai ter culto na nossa igreja, deu o endereço da igreja, aparece lá. Quem sabe Deus está falando com você e tal. E ele fez isso, né? Ele foi embora, me assustado, eu percebi que ele se assustou bastante. E no culto à noite ele estava lá, né? E qual foi a minha surpresa? Que eu estava na igreja, e o pastor que estava pregando era o pastor Zé Carlos. Ele estava trazendo uma mensagem, e Deus mostrou para ele e falou assim: ó, tem uma pessoa aqui no meio de nós, que Deus está me mostrando que está tirando o laço da morte. Ele estava pensando em suicídio, e ele está pensando em suicídio, mas de alguma forma Deus trouxe ele aqui para dar esse livramento. E a minha surpresa foi que esse rapaz, que eu não tinha visto ele na igreja ainda, né, a igreja é grande, não deu para presenciar, ter a presença dele, visto a presença dele lá, e ele levantou e ele falou que aquela pessoa que estava tentando suicídio era ele. E qual foi a minha surpresa? Que ele chegou para mim e falou assim: ó, e a culpa dele de eu estar aqui é daquele rapaz ali. Ele apontou para mim. Eu falei assim: nossa, aí eu reconheci ele, vi que ele era o fotógrafo que estava dando a foto. E ele pegou uma seringa para mim, uma seringa grande de 20, completo com thinner, cocaína e mais algumas coisas que ele falou que colocou dentro, e falou assim: ó, eu ia injetar isso na minha veia. Mas quando você mostrou aquelas fotos, e no final você deu uma mensagem dizendo onde vai aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de aceitar Jesus, eu percebi que não era aquilo que eu queria. Então eu percebi que a foto tocou muito no coração dele, e Deus tocou no coração dele dessa forma, que fez com que ele se arrependesse. E a informação que eu tenho é que ele voltou para sua terra natal no Nordeste, não sei bem ao certo que cidade que é, e se converteu e é um servo de Deus hoje, né? Mas isso foi acontecendo, e eu falei assim: nossa, Deus tem algum propósito. Eu ainda não estava ciente do que Deus tinha. Até que num dado momento, na igreja que a gente frequentava em Hortolândia, havia um acampamento de inverno, que a gente chama acampamento de inverno, e ali aconteceu um fato sobrenatural, que aí sim, eu creio que foi o início do meu ministério hoje. Você está contando para nós que na época que você estava numa igreja em Hortolândia, aconteceu um fato novo, e nós gostaríamos que você discorresse com essas coisas que aconteceram com você, para nos edificar, amém? Sim. Era um acampamento de inverno, né? E ia iniciar um acampamento de inverno na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Bom Retiro, em Hortolândia. Ia ser uma chácara, já estava tudo preparado, já tinha sido locada a chácara, e os jovens iriam passar uns dias ali. E a gente parou o carro em frente à igreja, esperando todo mundo se ajeitar para todo mundo se dirigir até a chácara. E nesse período eu vi, no período de espera, eu vi um demônio passando, atravessando a rua. Fazia muito tempo que eu não via nada, não tinha sentido mais nada, essa experiência que
do telhado, do hospital. Já havia passado 8 anos, eu não tinha mais nenhum foco nisso, nenhuma imagem, nenhuma visão, nada. Estava muito parado. Só que aquele dia eu achei estranho, um demônio passando, atravessando a rua, e eu repreendi e tal, eu expulsei. A gente não tinha a experiência que a gente tem hoje de como fazer da forma correta, né? E então, do meu jeito, do que eu achava correto até ali, eu expulsei aquele demônio e tal, e eu ouvi que ele entrou em um bar, né, que era de esquina da rua. E aí nós fomos preparando tudo, colocamos as malas nos carros e ajudamos a transportar as coisas e fomos para a chácara. Nós saímos de frente à igreja, chegamos na chácara, aí foi feita a separação, eu preferi ficar numa barraca, montei uma barraca que eu gostava de ficar, e a minha esposa ficou nos quartos, e os meus filhos também ficaram no quarto. E eu montei a barraca, e depois de montar a barraca, já estava ficando tarde, todo mundo já tomou a ceia, né? A ceia noturna com o café da noite, e foram dormir. E eu deitei na minha cama e eu falei assim, nossa, mas está tão frio que eu gostaria de um chocolate aqui, né? E nesse exato momento que eu pensei nisso, eu escutei a voz da minha esposa juntamente com o pastor nosso, pastor João, que era pastor presidente da igreja. Eu escutei a voz dos dois me chamando, eu falei assim, oi, tudo bem e tal. Abri a porta da barraca como se eu tivesse... fácil, foi até fácil abrir, que a barraca era meio complicada para abrir, mas abriu. E aí minha esposa falou assim, essas 3 mulheres querem falar com você, pode entrar aí para conversar com você. Aí ela entrou na barraca, a barraca era grande, ela sentou de uma forma meio estranha. Eu até achei estranho a forma com que ela se posicionou. Ela sentou como se fosse yoga, numa posição de yoga, as 3, e uma delas pegou e me deu 3 caixas de chocolate em cima de uma bandeja meia prateada, para cima de prata. E eu achei estranho aquilo e falei assim, Senhor, o que está acontecendo aqui? Revela para mim o que está acontecendo. Aí nesse exato momento, aquelas 3 caixas de chocolate se transformou em 3 cobras, naquelas cobras naja. E as mulheres também se transformaram em um demônio. E eu comecei a expulsar, comecei a repreender em nome de Jesus para sair e tal. E dei um tapa naquela caixa lá, era uma visão que eu estava tendo. E eles saíram e tal. E assim que ele saiu, fez um breu, ficou muito escuro que eu não conseguia enxergar nada. Estava muito escuro mesmo, muito estranho. E ao mesmo tempo eu escutei um barulho como se fosse um cavalo chegando próximo. E qual foi a minha surpresa? Que, embora a barraca estivesse fechada, a posição da barraca estivesse fechada, eu conseguia ver o que estava além da barraca. E era um cavalo, um rapaz, um cavalo alto, você vê que é um cavalo de raça, tipo egípcio, dessa linha, árabe. Era muito alto o cavalo. Ele estava impecavelmente vestido, ele tinha um terno branco muito bonito, que você olhava o perno assim, você sabia que era um terno de marca, né? E ele era uma barba muito bem feita, uma barba bem trabalhada. E ele olhou para mim assim e falava assim, você está me atrapalhando. E eu sabia que aquilo não era de Deus. E aquilo eu comecei a repreender, eu comecei a expulsar. Só que ele falou assim, eu vou te matar. Ele falava para mim que ele ia me matar. Ele falou assim, tentei várias vezes te matar, mas eu vou te matar. E naquele momento a única coisa que veio na minha cabeça foi assim, você vai fazer só o que Deus permitir, porque quem tem o controle de todas as coisas é Deus, não é você. E eu comecei a repreender, só que ele de longe, está numa certa distância, uns 4, 5 metros de mim, mas ele estendeu a mão sobre mim e aquilo me tirou o fôlego, eu não tinha força para respirar. E eu falei assim, sai em nome de Jesus, mas com muita dificuldade, como se eu não conseguisse falar mesmo. E ele acabou saindo. Ele saiu e voltou tudo normal, já que aquela escuridão que estava já não era tão escuro assim, porque não era normal aquela escuridão, era uma coisa muito sombria mesmo. E eu comecei a orar, Senhor, o que está acontecendo? O Senhor revela para mim, esses 2 eventos não é normal. E nesse momento eu estava em oração, quando de repente eu escutei uns jovens dirigindo até a barraca, eu falei, pastor, você precisa... Você está acordado? Eu falei assim, sim, estou acordado. Confesso que até achei que fosse uma outra visão que estava acontecendo, mas abri a barraca e uma das meninas de jovens disse assim, pastor, você precisa orar agora pela Nathalie,
Natália, né, o nome dela, porque ela está com um pensamento de suicídio, ela está estranha e ela está falando que está vendo alguns demônios aqui, está muito complicado aqui, e eu preciso que vocês orem. Aí eu falei assim, tá bom, nós vamos orar juntos, todo mundo, chama todos os jovens que estão acordados, que estão vendo isso, e nós vamos consagrar esse local aqui, porque não está acontecendo, tem alguma coisa que não está normal. E aí a gente começou a reunir os jovens, nós oramos, eu orei por cada jovem ali, e começamos a orar e começamos a demarcar aquele território daquela chácara para o evento que havia de acontecer, que era o acampamento. E aí, nesse momento, a gente começou a andar canto por canto daquele acampamento, e quando nós chegamos no campo, onde era o campo de futebol, os jovens falam, e eu também escutei, um barulho de cavalo como se fosse cavalgando, né? Só que eu não via nada, só escutava o barulho. E nesse momento é como se tivesse sido atropelado por um cavalo. Eu senti o impacto do cavalo, e os jovens falaram que eu pulei uns 2 metros de altura e caí, né? E eu só escutei o barulho, eu não vi nada, nesse momento eu não tinha visto nada. E todo mundo ficou assustado, pastor, o que está acontecendo? O que aconteceu? Eu escutei um barulho de cavalo, mas eu não vi nada, e falei assim, o que está acontecendo é uma guerra espiritual, nós precisamos nos consagrar. E aí nós fizemos uma reunião ali mesmo, e aquilo que era só para a chegada do acampamento passou a ser uma vigília, né? Nós ficamos a noite toda praticamente orando. Pela manhã o pastor João chegou, o pastor presidente nosso chegou, e nós explicamos o que havia acontecido. E aí foi aí que eu descobri que aquele local não tinha sido preparado espiritualmente falando para aquele evento. Então, aí logo pela manhã, nós passamos a noite orando, logo pela manhã o pastor João chegou, o pastor presidente nosso chegou e falou assim, pastor João, aconteceu isso essa noite, assim, alguns jovens me procurou, eu também tive umas visões, teve umas lutas espirituais, e a gente precisa consagrar esse local. Né, esse local acho que não foi consagrado. Aí o pastor falou, não, foi de última hora, a gente conseguiu essa chácara de última hora, não foi preparado não, a gente não orou, não consagrou esse local não. Mas aconteceu um evento, infelizmente, triste também, porque o bar da esquina, o dono do bar era pai de uma das meninas que frequentava de vez em quando a igreja. Ela não era membro da igreja, mas ela frequentava de vez em quando a igreja. E o pastor João falou assim que o pai dela havia sido assassinado, né, naquela noite. E justamente naquele bar onde, momentos antes, eu tinha visto o demônio da morte entrando. Foi aí que deu o start desse meu ministério. Obrigada por você participar do nosso programa com a entrevista do pastor Maurício. Que Deus continue abençoando você, e te convido a assistir às outras partes do Testemunho Sobrenatural. Fiquem com Deus e até mais.